Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, esse é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, no capítulo 7, que fala dos espíritos endurecidos. Traz-nos casos de espíritos endurecidos. E é o penúltimo capítulo desta obra. Sendo assim, nós começamos a ver ontem o caso de La Pommeraye. É isso. Me agride ouvir falar assim, mas é como eu posso agora. E vimos, então, a comunicação desse espírito altamente endurecido, não queria preces, se resolve sozinho, e é isso. E nós temos, no final desse caso, 3 comunicações que Kardec traz, e ele diz, apreciando o assunto sobre castigo, não é? Aqui esse espírito não mostrou o menor arrependimento. O progresso moral nem sempre segue o intelectual, e que o espírito foi melhorando pouco a pouco, embora muito lentamente. Hoje pode ser alinhado entre os arrependidos. E aí, 3 espíritos vieram da comunicação. Vimos ontem aqui a comunicação de Lamennais, hoje vamos ver a comunicação de Erasto e a comunicação de Jean Reynaud. Vejamos então o que diz o espírito Erasto. Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz, o resultado não é o mesmo? Precipitar um homem nas trevas ou nas ondas de luz, o resultado não é o mesmo? Num e no outro caso, não vê nada do que o cerca e se habituará mesmo mais rapidamente à sombra que a triste claridade elétrica na qual pode estar emergido. Portanto, elétrica, não espiritual. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade de sua situação quando exclama: ó, eu me livraria bem desta odiosa luz. Com efeito, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais pavorosa, quanto atravessa completamente e que torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais rudes do seu castigo espiritual. Essa luz é a verdade, não é? A verdade. Não nos deixa ocultar o que quer que seja. Ele se encontra, por assim dizer, enterrado na casa de vidro que pedia Sócrates, e que aí está ainda um ensinamento, porque o que foi a alegria e a consolação do sábio torna-se a punição infamante e contínua do mal, do criminoso, do parricida, quer dizer, o que mata os pais, espantado na sua própria personalidade. Então, essa casa de vidro é a que deixa ver a verdade. Tudo fica claro, transparente. Mas para aqueles que têm uma consciência tranquila, é tranquilo. Mas para aqueles que não têm, que a consciência pesa, é um tormento. Compreendeis, meus filhos, a dor e o terror que devem constranger aquele que, durante uma existência sinistra, se comprazendo em combinar, a maquinar os mais tristes crimes no fundo de seu ser, onde se refugiava como um animal selvagem em sua caverna, e que hoje acha-se caçado para esse reparo íntimo, onde se esquiva aos olhares e à investigação de seus contemporâneos? Ele tenta se esconder, mas não dá. Agora, a sua máscara de impassividade foi-lhe arrancada, e cada um de seus pensamentos se reflete sucessivamente na sua frente. Sim,
Doravante, nenhum repouso, nenhum asilo para esse formidável criminoso, formidável grande criminoso, ok? Cada mau pensamento, e Deus sabe se a sua alma os exprime, os maus pensamentos, se trai por fora e por dentro dele, como a um choque elétrico superior. Ele quer se esconder da multidão e a luz odiosa atravessa-o continuamente cada dia. E ele quer fugir. Fugiu em corrida ofegante e desesperada através dos espaços incomensuráveis e por toda parte a luz. Por toda parte os olhares que mergulham nele. E se precipita de novo a perseguir a sombra, à procura da noite. E a sombra e a noite não estão mais para ele. Chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão a palavra vazia de sentido. Ó infortunado, foge sempre, caminha para a loucura espiritual, castigo terrível, dor medonha, onde se debaterá consigo mesmo para se desembaraçar de si mesmo. Tal é a suprema lei além da terra, ou seja, no mundo espiritual. É o culpado que se torna por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Ele mesmo se torna seu maior castigo pelo mal que praticou, que vem torturá-lo depois, a sua própria consciência. E ele conclui dizendo, o espírito Erasto, quanto tempo isso durará? Até a hora em que a sua vontade, enfim vencida, se curvará sob a opressão pungente do remorso, e onde a sua fronte soberba se humilhará diante das suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. E notai a alta lógica das leis imutáveis. Nisso ainda ele cumprirá o que escreveu na sua altiva comunicação tão categórica, tão lúcida e tão tristemente cheia de si mesmo, que deu na última sexta-feira, em se livrando por um ato de sua própria vontade. Então, tudo aquilo que ele mostrou desdenhar, né, ele vai sofrer porque ele precisa de ajuda. E ele se nega a receber. Então, durante todo esse período em que ele precisa, está sofrendo, mas se nega, estará ali a sofrer. Fazer o quê? Esperar. Né? Todos nós temos o nosso momento de cansarmos do mal que fazemos, dos erros que cometemos. E ele assina Erasto. Vamos à última comunicação das 3, do espírito Jean Renaud. A justiça humana não faz exceção da individualidade dos seres que ela castiga. Ou seja, ele não escolhe, esse é protegido, aquele não é. Não. Para faltas iguais, sofrimentos, dores iguais, consequências iguais, embora nada seja exatamente igual, mas digamos proporcionais. Medindo o crime pelo próprio crime, atinge proporcionalidade, não é? Atinge indistintamente aqueles que o cometeram, e a mesma pena alcança o culpado sem distinção de sexo e qual seja a educação. A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. Ou seja, a quem mais for dado, mais será cobrado. Se uma pessoa é ignorante e erra, ela tem atenuante da ignorância. Agora, se ela sabe e erra, como se não soubesse, ela tem um agravante, não é? Então, agravantes e atenuantes, vamos ver isso também. Então, as punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres às quais são infligidas. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos, é o que dissemos. Se um é ignorante e o outro sabe exatamente o que está fazendo, vamos dizer assim, que as consequências são diferentes, não é? Embora o erro tenha sido igual,
São condições diferentes. A igualdade do crime não constitui a igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados no mesmo grau podem estar separados pela distância das provas que mergulham um na opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que livra o espírito da perturbação. Então, duas condições bem diferentes. Não são, então, mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrestre e fala sentir a angústia de uma praga posta ao vivo. Interessante isso. Então, toda aquela luz que vê e que o machuca, por quê? Porque ele sabia. Então, ele é confrontado no erro que ele sabia estar cometendo. A luz da verdade. Os seres desencarnados que perseguem a representação material de seu crime sofrem o choque da eletricidade física. Sofrem pelos sentidos. Aqueles que já estão desmaterializados pelo espírito sentem uma dor muito superior que aniquila com suas ondas amargas ao recordar os fatos, para não deixar subsistir a ciência, o conhecimento de suas causas. Então, de novo, né? Aqui nós vamos ver que quanto mais o espírito é consciente, mais ele sofre. O homem pode, pois, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um adiantamento interior, ao passo que as suas paixões o fazem agir como um animal. Olha só que conflito interno, não é? Ele sabe, mas ainda dá vazão à sua animalidade. Não consegue fazer uma boa gestão das suas emoções. E aí torna-se vítima de si mesmo, não é? De suas faculdades aguçadas, as suas faculdades aguçadas elevam-no acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação, do equilíbrio entre o progresso moral e o progresso intelectual, produziu as anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e de transição. Então, eu sei, mas não faço o que eu sei, e aí não tem como dar certo. A luz que tortura o espírito culpado é, pois, e bem, o raio espiritual inundando de claridades os refúgios secretos de seu orgulho e descobrindo-lhe a inutilidade de seu ser fragmentário. Então é um castigo. Tudo que ele sabe vem a ser esfregado na sua cara pela sua própria consciência e ele não consegue fugir dessa visão da verdade. Descobrindo-lhe a inutilidade de seu ser fragmentário. Estão aí os primeiros sintomas e as primeiras angústias da agonia espiritual que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais, materiais que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser perfeito. Não há mais materialidade que nos impacte, que nos seduza, que tenhamos vontade acima do que queremos para a nossa vida espiritual. Nos desapegarmos dessas paixões materializadas é o nosso grande desafio. Que às vezes temos muito conhecimento, mas se nos comportarmos de forma animalizada, levados apenas por desejos e paixões, ainda teremos muitos sofrimentos pela frente, não é? Muitas expiações. E ele assina, Jean Reno. E Kardec diz, essas três comunicações obtidas simultaneamente se completam uma pela outra e apresentam o castigo sob um novo aspecto,
eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar esta questão segundo um exemplo, terão provocado, com essa finalidade, a comunicação espontânea do espírito culpado. Então, é provável que os espíritos, querendo tratar esta questão segundo um exemplo, terão provocado. Então, a própria falange, né, os próprios espíritos trazem um espírito para servir de exemplo ao que vai ser tratado no capítulo. Depois vêm esses espíritos e dão também a sua contribuição, enriquecendo a questão. Ao lado deste quadro, tomado pelo fato, eis, para estabelecer um paralelo, aquele que um pregador, pregando a Quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864, traçou do inferno. Então, diz o pregador: o fogo do inferno, entre aspas, está na Revista Espírita de julho de 1864, esse trecho. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra. Quer dizer, o fogo moral é mais intenso que o fogo físico. E se um dos corpos que lá se queimam sem se consumir viesse a ser repelido sobre o nosso planeta, ele o intempestaria de uma extremidade à outra. Ou seja, esse fogo seria capaz de queimar o planeta de uma extremidade à outra, de tão intenso. Se ele faz um paralelo, claro. O inferno é uma vasta e sombria caverna crivada de pregos pontudos, de lâminas de espadas bem afiadas, na qual são precipitadas as almas dos condenados. Apenas para nos dar uma ideia do sofrimento das almas que se consomem nos remorsos e nas culpas, não é? Pelos seus erros. Então, é como se fosse uma caverna escura, cheia de pregos afiados e de lâminas, que nos remete a muita, 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 muita dor. E terminamos aqui o primeiro caso. Amanhã damos continuidade ao nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.